Vamos falar um pouquinho sobre os conflitos agrários. Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Vamos falar um pouquinho sobre os conflitos agrários, né? A atuação criminosa. O João descreveu bem ali. O criminoso comum, o profissional e as organizações criminosas. Se a principal função nossa é a de defender o patrimônio e defender as pessoas, nós temos que saber defender contra quem? Quem é o nosso oponente? Qual é o nosso agressor? Quem são essas pessoas que podem estar agindo individualmente, agindo em grupo, ou mesmo pertencendo a um grande grupo, a uma grande organização criminosa, que muitas vezes as pessoas falam que é o crime organizado. Todo crime é organizado. Aquela pessoa que vem aqui, ela pula essa cerca aqui, vai até lá no fundo e faz algum furto, ela planejou aquilo, ela organizou aquele crime. Então, o correto são as organizações criminosas. Elas têm um padrão, elas têm uma hierarquia e um meio e uma maneira de agir. Mas vamos falar, então, sobre as atuações criminosas. Quem são esses possíveis agressores que podem estar agindo nestas propriedades? Bom, nós falamos aqui, né, nós vamos falar agora um pouco sobre os movimentos sem terra, os movimentos agrários, os movimentos sociais agrários. Isso daqui sempre causa uma divisão de opiniões, se é certo, se é errado, se é terrorismo, se não é, se tem que fazer, se não é invasão, é ocupação, se não é ocupação, é invasão, se é gente boa, se é gente ruim, se só tem bandido, não, então são pessoas buscando ali um direito seu à terra e tudo mais. Nós não vamos entrar nessas questões, mas vamos entrar naquela questão criminal. E eu posso dizer isso com propriedade, estou aqui, tem o Coronel Saraiva ali também, nós agimos, nós atuamos durante décadas no Pontal do Paranapanema, no local hoje conhecido mundialmente como uma panela de pressão prestes a explodir. Hoje ainda não, tá? Hoje já está bem mais tranquilo, mas nas décadas passadas, ali onde nós trabalhamos, eu comandava uma companhia, o Coronel Saraiva comandava outra e tudo mais. Ali, nós chegamos a fazer, em um ano, 48 reintegrações de posse em duas cidades. Então, é algo muito grande, é algo que nós entendemos e podemos falar com propriedades. Durante 5 anos, eu comandei 75 reintegrações de posse, fora aquelas que outras pessoas vinham para me comandar. Então, quando nós falamos disso, nós falamos com propriedade daquilo que ocorre hoje nos movimentos agrários. Então, quando nós falamos aqui, né, nos movimentos sem terra, existe também o MTST, que são do sem teto, nós não vamos entrar nesta seara, nós vamos entrar aqui nos movimentos sem terra. Quando nós falamos que existe uma atuação legal e ilegal, é justamente porque, se nós entendermos o direito de reivindicar, o direito de pleitear algo, eles estão dentro ali da legislação, eles estão atuando dentro de um direito. Agora, a partir do momento que eu quebro esta ordem pública, que eu quebro esta tranquilidade social e eu cometo, às vezes, uma invasão dessa propriedade aqui atrás, que eu ateio fogo aqui nesse pasto, que eu abato ali algum tipo de animal, né, bovino, equino, suíno e tudo mais, que eu queimo a propriedade, que eu queimo equipamentos, que eu furto ou mesmo roubo insumos agrícolas, aí eu entro numa ilegalidade. Tá? Então, quando a gente trata sobre movimentos agrários, é muito importante a gente distinguir um acampamento de uma invasão, de um saque, de um furto, de um incêndio e de um enfrentamento. O lema hoje dos movimentos agrários é ocupar, resistir, né, e produzir. Ocupar, resistir e produzir. Só que esse ocupar, resistir e produzir, ele muitas vezes ele entra dentro de uma ilegalidade. Então, se a pessoa está dentro de um acampamento, diante dessa propriedade aqui, e ela pleiteia junto aos órgãos, ao INCRA, aqui no estado de São Paulo tem o ITESP, então, se ela pleiteia esta área como uma área devoluta ou como uma área improdutiva e que ela seja ali dividida em benefício daquelas pessoas que estão pleiteando, que estão em busca de terra, é muito legal isso daí. Isso daí está dentro de todos os parâmetros aceitáveis. Tá? Mas, a partir do momento que, para forçar essa desapropriação e essa divisão de terras, as pessoas começam a agir com a violência, aí elas entram como uma atuação criminosa. E isso é muito costumeiro hoje, hoje nem tanto, mas era muito costumeiro aí na década passada. Até há uns
há uns 3 anos atrás, isso era uma prática aceitável, entre aspas, né? Aceitável pelas pessoas, aceitável pelos governantes, e isto daí trazia muito uma insegurança nos meios rurais, que faziam com que os proprietários se armassem, tendo ali o seu direito à propriedade. Então, eu proprietário, eu posso adquirir uma arma legalmente e eu posso defender a minha propriedade, então, eu e minha família e tudo mais. Então, só que isso se transformou aí num conflito onde, de um lado, havia que, do lado de fora da porteira, havia os movimentos agrários sem terra, que não existe só o MST, não, viu, gente? Só que o que eu conheço ali da minha região que eu trabalhava, tinha o MST, o Movimento Sem Terra, tinha, na época, o ABUQT, Associação dos Brasileiros Unidos Querendo Terra, tinha o MAST, que era o Movimento Agrário Sem Terra, enfim, tinha movimentos barraqueiros, movimento dos invasores, tinha muitas coisas, muitas denominações desses movimentos. Tá? Então, agora, o que a gente tem que se preocupar é o seguinte, esse movimento aqui de fora, ele tem os seus interesses. O proprietário ali, na parte de dentro, ele tem os seus interesses também. Às vezes, até, olha só a ponto que chegava. O proprietário queria vender aquela terra, se desfazer, ele combinava com os invasores para que houvesse aquela invasão, para forçar o INCRA, ITESP e as subregionais responsáveis pela reforma agrária nos estados a negociar logo aquela terra. Houve casos desse tipo. Por que eu sei disso? Porque eu estava ali no meio. Eram poucos, eram pouquíssimos, mas havia. Então, havia vários interesses. E, no meio, haviam ali as forças de segurança. Às vezes, a força de segurança pública, querendo que não houvesse confronto, a força de segurança contratada pelo proprietário rural, nos casos vigilantes e vigias e tudo mais, para impedir aquela vazão. Então, quem eram as pessoas que ficavam naquele meio? Eram as forças de segurança. Então, para isso, é necessário que nós estejamos preparados para tal, para ser ali as pessoas que vão saber lidar com essas duas situações, saber lidar com esses interesses, mas muito mais defendendo o nosso cliente, que é quem nos contratou, que é a nossa empresa de segurança, que foi contratada para ali tomar conta de uma área. Ou eu, como vigia, ou eu mesmo, como uma pessoa que trabalha numa propriedade dessa como funcionário, eu saber como lidar com essas questões de segurança. Eu saber proteger a propriedade que estou trabalhando e, principalmente, a minha família. Ou eu residindo naquela propriedade rural, ou eu mesmo, né, falando sem ser a família, mas eu trabalhando naquela propriedade rural. E vamos entrar rapidamente, eu sei que o assunto é muito aprofundado, vamos trabalhar também, o João já falou sobre os criminosos, eu falei sobre os conflitos agrários, agora a atuação dos grupos de guerrilha, que sempre existiram, nós sempre tivemos atuação guerrilheira no nosso país, seja o que é atos de terrorismo, né? Pessoas querendo tomar o poder através da força, e isso já foi muito tempo atrás e continua sendo agora. Mas hoje, né, nós vamos falar sobre hoje quais são a atuação desses grupos de guerrilha que podem sim atuar em algumas regiões, tá? E que a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Primeiro, falando sobre a Lei 13.260 de 2016, é a lei de terrorismo. Então, o Brasil tem uma lei que trata ali quem são as organizações terroristas, como elas agem e quais são as suas penas. Lá, né, tem a pena para quem promove o terrorismo de 12 a 30 anos. Então, são penas altíssimas. Agora, o difícil é você colocar esses grupos criminosos, esses grupos terroristas, tipificá-los. Isto é um grande problema. Então, hoje em dia, muitas pessoas falam sobre guerrilha, que nós não temos guerrilha. Mas, sim, nós temos atuações de grupos análogos, né, a grupos guerrilheiros, não são intitulados de guerrilha, mas atuam como tal. Então, nós temos, vamos falar rapidamente sobre a Legião dos Camponeses Pobres, é uma legião criada em 1999, ela já tem muito tempo, atua principalmente hoje em dia, né, já atuou em várias regiões do Brasil, mas hoje atua muito lá em Rondônia. E naquele estado eles têm promovido ali invasões com muita violência, onde os alvos principais são os policiais e os vigilantes. Então, esses profissionais eles estão sendo alvos dessa atuação guerrilheira, né, que pese não se titular como tal, mas age como tal. Então, ali é onde existe uma necessidade muito grande do profissional saber como ele deve atuar. Primeiro, lembra que nós falamos que nós temos que nos adaptar e conhecer o meio ambiente onde nós estamos? Então, o profissional que trabalha naquela região, eu sei que aqui, às vezes nem tem quem está falando, mas
quem está trabalhando lá, não tem essa pessoa, mas esse vídeo pode chegar até aquelas pessoas. Então, ele tem que conhecer, ele tem que se ambientar, porque ele está sendo vítima. Conhecendo o local, conhecendo quais são as frentes ali que estão atuando, as frentes policiais, também conhecer ali qual que é o nível de relacionamento entre esses públicos e saber atuar com firmeza, porque senão vai se tornar vítima, vai se tornar aí um alvo desses agressores. Tá? Então, existe esta LCP, que ela é muito conhecida no Norte e Nordeste, começou agora a ser divulgada também nas televisões, mas é algo que já atua há bastante tempo, e atua mesmo vitimando principalmente os operadores de segurança, sejam os vigilantes, sejam os policiais que atuam naquele local. Temos também o EPP, né, o Exército do Povo Paraguaio, esse sim, apesar de ser ali no nosso país vizinho, ele começa já a ter uma atuação ali nas fronteiras com aquele país, Brasil, Paraguai. Também é um grupo de pessoas que não se intitulam como sendo um grupo criminoso, mas sim um grupo que busca a expulsar, né, os brasileiros e os estrangeiros que atuam nas terras paraguaias e que chegaram lá e foram conquistando, foram trabalhando honestamente as suas propriedades, foram se tornando grandes empresas, mas ocuparam espaços do povo paraguaio. Então, eles lutam contra esses proprietários, cometendo crimes, cometendo assassinatos, cometendo incêndios, cometendo, assim, realmente para atos terroristas, atos de guerrilha, para expulsar esses brasileiros. Então, são grupos que atuam também ali da fronteira, que nós podemos dizer que são ali bem análogos a essa situação de guerrilha que nós estamos tratando aqui. E, por fim, os movimentos agrários. Inclusive, existe essa PL 9.604 de 2018, que busca tornar atos, que busca enquadrar na Lei 13.260 esses movimentos agrários que causam invasões, que causam depredações, que causam mortes, que causam roubos, que utilizam-se da sua força para conseguir algo em benefício próprio. Então, nós temos aqui esses dois tipos esses três tipos, né? Dois tipos assim que são realmente bem clássicos, e mais os movimentos agrários, que de uma hora para outra pode ser aprovada essa PL e transformar esses grupos que atuam desta maneira, não todos os grupos, e não todas as pessoas. Porque existem pessoas ali, a gente tem que saber diferenciar, da mesma maneira que a gente fala, alguns, né? Lá na favela só tem criminoso, na comunidade só tem bandido. Não, é uma pequena parcela que atua dentro desses locais, tanto lá na comunidade como também no meio agrário, nessas organizações que reivindicam a posse da terra. São poucas pessoas que ali se utilizam de violência, que são criminosos mesmo, e generalizam toda aquela comunidade. Então, é muito importante, quando nós lidarmos com esse tipo de pessoa, saber que não é porque o cara está com uma bandeira do Movimento Sem Terra ou de algum outro movimento que ele é um criminoso. Não. Tá? Essas pessoas são pessoas que muitas vezes são induzidas a cometer aqueles delitos por não conhecer as leis, por serem ali, feito ali uma doutrinação com relação a alguns assuntos e que o tornam criminoso. Então, nós temos que saber diferenciar isso daí muito bem. Tá? Não é todo mundo, é generalizar e tudo mais. 90% pessoas muito boas, mas aqueles 10% ali estão inflamando, estão motivando aquelas pessoas a cometerem algum tipo de delito. E aí é importante, quando nós falamos de saber como conversar, né? Quando nós falamos do nosso curso de gerenciamento de crise, de mediação de conflitos, agora com o novo curso de administração de conflitos que nós vamos lançar, saber como conversar e como lidar com essas pessoas. Às vezes, com a nossa fala, com a nossa postura, a gente consegue fazer com que aquela pessoa não cometa crime e que ela consiga entender aquilo que nós estamos falando para ela. Falando sobre leis, falando sobre os crimes que elas podem vir a cometer se estiverem fazendo algum tipo de invasão.